Renato, recentemente a gente gravou um vídeo falando um pouquinho sobre o ponto de fulgor, né? Tá. Aí agora eu queria te perguntar, e o ponto de fluidez crítica? No que isso é importante, por exemplo, para eu selecionar um lubrificante por uma corrente de um túnel de congelamento, por um compressor de refrigeração por amônia? O que o ponto de fluidez crítica influencia na escolha do lubrificante? Legal. O ponto de fluidez crítica, na maioria das vezes, você vai encontrar nessas fichas técnicas, né, nesses folhetos técnicos para óleos, para essas aplicações. E ele indica exatamente qual é o ponto em que o óleo resfriado consegue fluir até que ele congele. Perfeito. Tá? Então, na maioria das vezes, esse ponto de fluidez crítica é uma temperatura negativa. Né? Existem óleos que podem trabalhar até menos 60 graus Celsius, alguns até um pouco mais. Tá? Mas é exatamente isso, é um teste que você faz e submete o óleo a essas temperaturas negativas e vê se ele ainda continua a fluir, tá? Sem que ele congele. Porque uma vez que ele congele, não tem processo de recuperação. Sim. Tá? Ele congelou, ele vai formar alguns cristais, tá? Mas não são cristais de água. Exato. Tá? Não é aquele cristal que você fala assim, nossa, ele congelou, vou dar uma aquecidinha num banho-maria, que de repente aquela água evapora e eu tenho óleo em boas condições. Não, uma vez que congelou, não tem como. As características. Não tem como. Mas o ponto de fluidez crítica tem esse objetivo de você realmente identificar qual é a temperatura mais baixa que você pode trabalhar com óleo sem que ele congele. Renato, então a gente pode considerar que o ponto de fluidez crítica é a temperatura mínima de utilização daquele lubrificante? Ele coincide ou eu deveria trabalhar uma temperatura um pouquinho acima do ponto de fluidez crítica? Eu acho que o ideal é você trabalhar um pouco acima dessa temperatura de fluidez crítica, porque dependendo do seu sistema, pode ser que você não tenha muito controle sobre isso. Exato. E aí... Tem regiões que às vezes está até mais frio do que onde está o seu sensor de temperatura, né? Exatamente. E é a partir do princípio, principalmente nas temperaturas negativas, né? Acho que isso é válido também para as temperaturas muito altas, as positivas. Sim. Mas eu diria que pelo menos você deveria ter uma tolerância de uns 5 graus, no mínimo. No mínimo. Sabe? Exatamente por conta disso. A chance de você dar uma descolada dessa temperatura e chegar naquela temperatura do ponto de fluidez crítica, e como a gente sabe aquilo você não consegue voltar, tá? É até diferente do outro lado, né? Quando você está muito quente, né? Sim. Vamos dizer assim, o prejuízo é menor. Exato. Mas na temperatura negativa, o prejuízo é muito grande. É muito grande e compromete completamente a confiabilidade e a segurança operacional ali da lubrificação. Exatamente. Então acho que esse é um cuidado bem grande que você deveria ter com relação a isso mesmo. Legal isso aí. Valeu.